Imagine um mundo onde a linha entre humano e máquina se desfaz, onde a chuva nunca para, e a escuridão engole as almas. Blade Runner, lançado em 1982, é mais do que um filme de ficção científica. É uma janela para questionamentos profundos sobre o que nos torna humanos. Dirigido por Ridley Scott, esse clássico nos leva a uma Los Angeles distópica de 2019, onde replicantes, seres artificiais quase indistinguíveis dos humanos, desafiam as regras da existência. Vamos mergulhar nessa obra-prima, que mistura neon, filosofia e suspense, explorando por que ela continua tão atual, mesmo décadas depois. A história segue Rick Deckard, um caçador de replicantes, os chamados Blade Runners, cuja missão é aposentar essas criações que se rebelam contra seus criadores. Harrison Ford entrega uma atuação marcante, com um Deckard cansado, cínico, mas preso a um trabalho que o força a questionar sua própria moral. A cidade que ele percorre é um personagem à parte, ruas lotadas, letreiros luminosos em idiomas misturados, e uma atmosfera sufocante que reflete o caos interno dos personagens. Los Angeles de Blade Runner não é apenas um cenário, mas um espelho de um futuro onde a tecnologia avança mais rápido que a ética. O filme se baseia no romance de Philip K. Dick do Android Stream of Electric Sheep, mas Ridley Scott transforma a narrativa em algo visualmente único. A direção de arte é de tirar o fôlego, com prédios gigantescos iluminados por neon, e uma chuva incessante que dá um tom melancólico. Cada quadro parece uma pintura misturando o noir dos anos 40 com um futuro cyberpunk. A paleta de cores escuras, com tons de azul e vermelho, cria uma sensação de opressão, como se o futuro fosse uma prisão brilhante. É impossível não se sentir imerso nesse universo. A trilha sonora, composta por Vangelis, é outro ponto alto. Com sintetizadores que ecoam como lamentos, ela amplifica a solidão e o mistério do filme. Cada nota parece carregar o peso das perguntas que Blade Runner faz. O que é ser humano? Um replicante com memórias implantadas pode ter uma alma? A música não é apenas um fundo, ela guia as emoções do espectador, tornando cada cena mais intensa. É o tipo de trilha que você ouve anos depois e ainda sente um arrepio. Os replicantes, como Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, são o coração emocional do filme. Eles não são vilões comuns. São seres que lutam por mais tempo de vida, já que foram programados para durar apenas 4 anos. Roy, em especial, rouba a cena com sua mistura de força, inteligência e desespero. Sua fala final, conhecida como Lágrimas na Chuva, é um dos momentos mais icônicos do cinema. É um monólogo curto, mas que resume a tragédia de querer viver, sentir e ser mais do que um produto. Hauer improvisou parte desse discurso, o que o torna ainda mais genuíno. A relação entre Deckard e Rachael, uma replicante interpretada por Sean Young, adiciona camadas de complexidade. Rachel não sabe que é uma replicante até Deckard a revelar, o que a faz questionar sua identidade. O romance entre eles é sutil, mas carregado de tensão. Será que Deckard se apaixona por ela, ou pela ideia de humanidade que ela representa? O filme deixa isso em aberto, forçando o público a refletir sobre amor, identidade e manipulação. É uma história de amor que não oferece respostas fáceis. Um dos grandes debates sobre Blade Runner é se o próprio Deckard é um replicante. Ridley Scott já confirmou que sim, mas o filme nunca deixa isso explícito. Essa ambiguidade é uma das razões pelas quais o filme é tão discutido. Cada pista, como os sonhos de Deckard com um unicórnio, sugere que ele pode não ser tão humano quanto pensa. Essa incerteza é brilhante porque nos faz questionar não só os personagens, mas também nossa própria percepção da realidade. Blade Runner também aborda temas como a exploração da tecnologia e o impacto da ganância corporativa. A Tyrell Corporation, que cria os replicantes, representa o lado sombrio do progresso. Eles fabricam vida, mas tratam os replicantes como descartáveis. Essa crítica ao capitalismo e à desumanização ainda ressoa hoje, em um mundo onde a inteligência artificial e a automação levantam questões éticas. O filme nos avisa: o futuro pode ser brilhante, mas também pode ser cruel. O impacto cultural de Blade Runner vai além do cinema. Eli inspirou o gênero cyberpunk, influenciando obras como Matrix, Ghost in the Shell e até jogos como Cyberpunk 2077. Sua estética definiu como imaginamos o futuro. Cidades superlotadas, técnica avançada e uma sensação de decadência. Mesmo com um orçamento modesto para os padrões de hoje, o filme cria um mundo tão rico que parece real. É uma prova de que uma boa história e visão artística podem superar qualquer limitação. Blade Runner, lançado em 1982,
não é apenas um marco da ficção científica, mas uma experiência cinematográfica que transcende o tempo. Dirigido por Ridley Scott, o filme nos transporta para uma Los Angeles de 2019, um lugar onde a chuva nunca cessa, o neon ilumina a escuridão, e a linha entre humano e máquina se torna assustadoramente tênue. Baseado no romance de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, este clássico cyberpunk mistura suspense e filosofia e uma estética visual revolucionária. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe que faz de Blade Runner uma obra-prima, desde sua narrativa densa até sua influência cultural duradoura. Convidando você a refletir sobre o que realmente nos define como humanos, a trama acompanha Rick Deckard, interpretado por um Harrison Ford em seu auge, um caçador de replicantes conhecido como Blade Runner. Sua missão é localizar e aposentar replicantes, seres artificiais criados pela Tyrell Corporation que se tornaram ilegais na Terra após uma rebelião. Deckard é um homem marcado pela exaustão, um detetive no ar preso em um mundo onde a moralidade é tão cinzenta quanto as ruas encharcadas que ele percorre. Los Angeles do filme é quase um personagem vivo, uma metrópole superlotada, com arranha-céus cobertos de propagandas luminosas e mercados fervilhantes que misturam culturas e idiomas. Essa ambientação cria uma sensação de claustrofobia, como se o futuro fosse um labirinto sem saída. Refletindo o conflito interno dos personagens, a direção de Ridley Scott é um dos pilares do filme. Ele transforma a visão de Philip K. Dick em um espetáculo visual que combina o estilo noir dos anos 40 com um futuro distópico. Cada cena é cuidadosamente construída, com uma paleta de cores dominada por tons escuros, azuis profundos e vermelhos vibrantes, que contrastam com a chuva constante. Os letreiros de neon, inspirados em cidades como Tóquio, criam uma estética que se tornou sinônimo de cyberpunk. A atenção aos detalhes é impressionante, desde os veículos voadores até os pequenos objetos nas ruas. Tudo parece pertencer a um mundo real, palpável, mas profundamente perturbador. É um futuro que fascina e assusta ao mesmo tempo. A trilha sonora de Vangelis é outro elemento que eleva Blade Runner a um nível superior. Com sintetizadores que evocam tanto melancolia quanto mistério, a música não apenas acompanha as cenas, mas as intensifica. Cada nota parece carregar o peso das questões existenciais do filme. O que separa um humano de uma máquina? Um replicante com memórias falsas pode sentir amor, medo ou esperança. A trilha, com seus sons etéreos e pulsantes, guia o espectador por esse universo, criando uma conexão emocional que torna cada momento mais impactante. É o tipo de música que fica na sua cabeça, evocando imagens da cidade distópica mesmo. Anos depois de assistir, os replicantes são o coração pulsante da narrativa. Liderados por Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer em uma performance inesquecível, eles não são simples antagonistas. São seres criados para serem perfeitos, mas limitados a uma vida de apenas 4 anos, o que os leva a uma busca desesperada por mais tempo. Roy é uma figura trágica, forte, inteligente e profundamente consciente de sua mortalidade. Sua fala final, o monólogo Lágrimas na Chuva, é um dos momentos mais poderosos do cinema. Nele, Roy reflete sobre as experiências que viveu e que serão perdidas como lágrimas na chuva. Hauer improvisou partes desse discurso, dando a ele uma autenticidade crua que toca o coração de qualquer espectador. A relação entre Deckard e Rachael, bebida por Shen Yang, adiciona uma camada de complexidade emocional. Rachael é uma replicante que acredita ser humana até Deckard revelar a verdade. Essa revelação abala sua identidade, e a química entre os dois cria um romance cheio de nuances. É amor verdadeiro? Ou apenas uma ilusão programada? O filme não responde, deixando o público imerso em perguntas. A atuação de Ian transmite vulnerabilidade e força, enquanto Ford mostra um Deckard dividido entre o dever e seus sentimentos. Essa dinâmica é um dos pontos mais cativantes da história, pois reflete o conflito central do filme: a busca por humanidade. Em um mundo desumanizado, um dos aspectos mais fascinantes de Blade Runner é a ambiguidade sobre a natureza de Deckard. Seria ele um replicante? Ridley Scott confirmou que sim, mas o filme mantém essa questão em aberto, com pistas sutis como o sonho do unicórnio e o olhar enigmático de Deckard em momento-chave. Essa incerteza é um dos motivos pelos quais o filme é tão discutido até hoje. Ela nos força a questionar não apenas os personagens, mas nossa própria percepção do que é real. 4 décadas depois, Blade Runner continua relevante. Suas perguntas sobre humanidade, tecnologia e moralidade são mais urgentes do que nunca. Em um mundo onde a inteligência artificial
tá cada vez mais presente. O filme nos faz refletir sobre o que nos define como humanos. Yuma, o Brassic, não envelhece, que desafia e emociona a cada nova assistida. Se você ainda não viu, prepare-se para uma experiência que vai mexer com sua cabeça e seu coração.